Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha gratidão do mês de junho, então vamos começar. Em primeiro lugar, falando sobre o que eu assisti, eu e minha mãe, a gente finalizou um dorama que se tornou um dos meus preferidos porque realmente é uma história muito original, é muito bem escrita, é muito bom, que é Uma Seul Desconhecida, tem disponível na Netflix, tanto dublado como legendado, né? E fala sobre a história de duas irmãs gêmeas idênticas, a Midi e a Mihê. E mesmo elas sendo irmãs gêmeas, tendo ali a mesma criação, vivendo na casa delas, sendo cuidadas pela mãe, elas têm personalidades muito diferentes. E vão se passando os anos, né? A série no começo apresenta um pouquinho da infância delas, algumas coisas que aconteceram ali, até elas terem 30 anos, né? Que é quando a história realmente começa. Que essas irmãs seguiram caminhos muito diferentes. A Midi continua na cidadezinha dela, fazendo trabalhos de meio período, se sentindo meio perdida na vida, assim, pensando como que poderia ter sido diferente a vida dela, até por várias coisas que aconteceram na adolescência, que foram coisas traumáticas para ela, que ela acabou tendo que desistir de muitos sonhos, né? E ela fica pensando, né, na vida da irmã dela, que é tão diferente da vida dela, que é a vida da Mirê, porque a Mirê, ela acabou a escola, foi fazer faculdade e foi trabalhar numa empresa de finanças muito grande da Coreia, foi morar em Seul. Porém, o que a Midi e a família da Mirê, né, não sabem é que ela está enfrentando uma situação muito difícil no trabalho dela. Uma situação que ela está passando por muito bullying por causa de toda uma coisa que aconteceu no trabalho dela. E acaba que as duas estão em um momento da vida dela que elas estão passando por crises de identidade, de propósito, e que uma não sabe que a outra está passando por isso. Porém, tem um momento em que as duas se encontram e abrindo o coração uma para outra, né, conversando sobre o que realmente tá acontecendo na vida de cada uma, elas decidem fazer algo que elas faziam quando elas eram pequenininhas, que por serem gêmeas idênticas, né, elas conseguiam trocar de lugar, ou seja, uma ia fazer a prova no lugar da outra, uma tomava o remédio no lugar da outra, então elas iam se ajudando, assim, fazendo essa troca, e agora, com 30 anos, né, muitos anos se passaram, mesmo assim, elas decidem fazer novamente essa troca que elas faziam lá na infância, e vai apresentando os desafios que cada uma passa, e sempre aquela coisa, né? Uma irmã pensava que a vida da outra era melhor, que era mais fácil, e elas vão lidando com os desafios que cada uma delas tem na sua vida, na sua rotina. E é uma série muito interessante também, que fala sobre toda essa questão de bullying no trabalho, a pressão, né, por perfeição, por sucesso também na Coreia do Sul. Fala sobre também a importância de, mesmo quando parece que todo mundo tá contra o que é o certo, o que é a verdade, permanecer no que você sabe que é certo. Também sobre a importância de, quando você tá passando por um momento difícil, você se abrir, você estender a mão para as pessoas que te amam, que estão ali perto de você, para você, mesmo que seja difícil, ser vulnerável, né, e buscar essa ajuda. E tem umas cenas tão bonitas, tão emocionantes no dorama também. Também tem todo, né, um romance ali de fundo, mas o foco mesmo é na vida dessas duas irmãs, no propósito de vida delas. Também fala muito da relação com a família, né, com a mãe delas, que tem toda a história da vida da mãe delas também. Então é um dorama que eu gostei muito, um dorama engraçado, que emociona, com uma história muito original, assim, não é um clichê. E acho que se você nunca assistiu dorama e você quer começar com um bem diferente, que vai prender a sua atenção, esse é o dorama certo, então podem assistir, que realmente vale muito a pena. Falando agora sobre os livros que eu li durante o mês de junho, a minha leitura bíblica
foi de 2 Samuel, que é um livro que eu gosto muito, toda essa parte de 1 Samuel, 2 Samuel, a história dos livros de reis também é uma história que eu tenho muito carinho, que eu sempre aprendo muito, e especialmente, né, nessa releitura, eu sinto que Deus me ensinou muitas outras coisas, né? É aquilo que a Bíblia é um livro para ser lido durante a vida toda, porque a cada nova releitura, sempre que você lê de novo, os seus olhos são abertos, você percebe uma coisa que você nunca tinha percebido antes. Então, dessa vez eu fiz a leitura, até talvez num próximo vídeo eu compartilhe com vocês, né, essas reflexões que eu tive lendo 2 Samuel, até focando na história de alguns personagens que eu nem tinha prestado muita atenção antes, sabe? Então, realmente foi uma leitura muito boa, que eu aprendi várias coisas, marquei ele na minha Bíblia com sublinhado, post-it, assim, as lições que eu tirei, as reflexões, que realmente foi muito bom. E agora estou lendo 1 Reis, que também é um livro que eu gosto muito. E o outro livro que eu li durante o mês de junho foi esse aqui, do Frank Kafka, A Metamorfose. Esse livro aqui, peguei essa edição da Príncipes, que é um livro que foi escrito, deixa eu ver aqui, só para não falar errado. Foi escrito em 1915, o Franz Kafka demorou pouquíssimo tempo para escrever ele, foi um livro realmente que foi escrito rápido, assim, e foi um sucesso, tanto na época, né, por causa das reflexões que ele traz, e mesmo sendo um livro de mais de 100 anos atrás, é um livro que fala tanto sobre a nossa realidade atual, sabe? Ele traz muitas reflexões, não quero falar tanto porque eu não sei como falar sem dar spoiler, mas sem, né, falar partes que você precisa perceber enquanto está lendo. Mas basicamente fala sobre o Gregor Samsa, um caixeiro viajante que um dia acorda como um besouro. Até tem, né, essa frase que é bem famosa, que é a frase do começo do livro, que é: certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa deu consigo na cama, transformado num inseto monstruoso. E é um livro que, através dessa figura, dessa metáfora, né, do personagem principal se transformando em um inseto, nessa coisa diferente, toda essa metamorfose que ele passa, o livro fala muito sobre o isolamento, como, né, ao se transformar nesse inseto, a família dele simplesmente isola ele, trata ele à parte, e é muito interessante como o livro parece que mostra várias etapas, né, de tanto como o personagem lida com essa metamorfose, essa transformação dele, tanto como a família dele também lida, os personagens como a irmã mais nova, a mãe, o pai, cada um tendo uma reação diferente, né, e reações que as pessoas têm, né, representando grupos de pessoas ali, formas que as pessoas reagem. E também faz muito como se fosse, né, da minha interpretação, muito como se fosse uma comparação da pessoa com depressão, sabe? E tanto falando sobre a depressão, tanto do excesso da carga do trabalho, né? Que mesmo se encontrando nessa situação difícil, chega lá o gerente dele para reclamar com ele que ele não tá indo pro trabalho, enfim. Também eu li uns posts fazendo umas análises, né, bem interessantes também, sobre a desumanização e todo o contexto que estava acontecendo na época, né, que ele escreveu o livro, mas que também se aplica na época que a gente vive. Eu não consigo expressar muito bem a filosofia, os pensamentos que eu tive enquanto eu estava lendo, mas foi um livro muito interessante mesmo, que faz a gente refletir sobre a natureza humana, sobre o nosso propósito, sobre realmente qual que é o nosso valor. Para que a gente serve? Qual é o valor que os outros atribuem para nós, sabe? É um livro realmente que você acaba... O final dele, eu não esperava que ia acontecer aquilo. É um livro bem melancólico, é um livro curto, mas que passa uma mensagem bem pesada, mas que é realmente interessante para você parar e refletir, né? Ver como que cada personagem, cada situação ali que o autor descreve é um reflexo do que acontecia na sociedade, tanto no tempo dele como no nosso tempo, porque
aconteceram grandiosas, né, transformações nesses 100 anos, mais de 100 anos, mas o ser humano continua sendo ser humano com as suas qualidades, com os seus defeitos, né? Então é uma leitura realmente bem interessante. E agora falando sobre o mês de junho, né? O que eu fiz, o que aconteceu, foi um mês que eu realmente me dediquei bastante para estudar. Como eu comentei, né, nos vlogs, se você acompanha os vlogs aqui no canal, você já sabe que no começo do mês eu tive aí uma reação alérgica, fiquei meio mal, então o começo do mês foi bem devagar, que eu realmente tive que parar para me recuperar, não estava muito bem, mas depois ali deu um up de saúde, um up na minha energia, e foi um mês que eu estudei bastante, que eu consegui de verdade colocar firme na minha rotina, estudar, revisar, me dedicar bastante para isso. Então, estou muito feliz, né? Continuo estudando e bora lá, que é um processo, né? Até eu vi uma frase tipo: essa jornada de estudos não é uma corrida de 100 metros, não é algo que você comece e rapidinho, pá, vai terminar. É um esforço constante de todo dia, né? De constância mesmo. Então, estou muito feliz também, foi muito bom ter estabelecido essa rotina, né? E agora sobre as coisas que aconteceram durante esse mês, de coisas mais diferentes assim. No dia 17 eu fui com o Edu, meu namorado, lá no Museu de Cera e no Harder Motor Show, que é uma atração aqui em Gramado, né? Que basicamente a gente foi lá pra gravar, pra fotografar, pra fazer conteúdo, né, sobre o local. E foi muito legal, porque eu nunca tinha ido lá, eu não esperava, assim, como que ia ser, mas foi bem interessante. No Museu de Cera, né, tem as várias esculturas de cera, né, de personagens famosos, cantores, lutadores. Então, é bem legal, assim, você vai lá, você vê. Alguns são bem parecidos, alguns não são parecidos, mas foi interessante, foi legal ter ido lá. Mas o que eu achei mais legal mesmo é que tem uma parte lá que eles fazem a sua mão de cera, sabe? Vocês já viram? Tem um jeito de fazer em casa que é com concreto, alguma coisa assim, não sei explicar. Mas lá, basicamente, você coloca a sua mão, você pode fazer 2 mãos, uma mão, a pose que você quiser com a mão, e você coloca. Tem todo um processo de colocar a mão na cera quente, depois na água fria, na cera quente. E quando tira da sua mão, realmente é uma réplica. Desculpa. Uma réplica ali realmente de cera da sua mão. E eu acho que é bem legal, uma lembrança para levar para casa e você pode enfeitar tudo. Eu não trouxe para casa, né? A gente fez o processo ali só para gravar, para criar o conteúdo mesmo, mas foi bem divertido, achei muito legal essa parte. E depois, no Motor Show, né, das motos, eu não sou fã de moto, eu não conheço muito esse universo, né? Mas mesmo assim eu já achei muito massa ir lá e tem vários modelos diferentes e é um tour guiado, né? Então o guia vai falar, essa edição tal, de tal ano, tem tal e tal característica. Então com certeza para quem gosta mesmo disso, né? Sei que tem gente que realmente é apaixonado por isso e de ver motos e de querer ter uma moto e conhecer as edições, né? Então acho que para essas pessoas ia ser um passeio muito legal. E depois, no dia 20, foi o aniversário do meu pai, um marco muito especial, né? Ele fez 40 anos. Então a gente comemorou em casa mesmo, né? Mas foi muito bom que minha mãe fez todas umas comidinhas que ele gosta, a gente fez doce, fez salgado, então foi uma comemoração bem caseira, bem simples, mas que foi muito bom, né? Ter um momento em família, um momento de comemoração juntos. Então esse foi o meu mês de junho, eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, né? Falando sobre o que eu li, o que eu assisti, o que eu fiz, muito grata a Deus, porque realmente foi um mês muito bom, um mês em que não aconteceram coisas grandiosas, diferentes, mas que eu consegui me firmar muito no que eu quero fazer, na rotina que eu quero seguir para alcançar os meus objetivos, né? Então foi um mês muito bom. E
escreve aqui nos comentários pra gente conversar o que aconteceu no seu mês de junho, um livro que você leu, uma série boa que você assistiu, pra eu saber, já pegar algumas indicações. Então é isso aí, nos vemos em um próximo vídeo, Deus abençoe, tchau, tchau!